Fala, gente boa. Bom, eu tinha esquecido, né, de mostrar para vocês mais uma foto, tá? Do vídeo anterior. Eu tinha dito que o Henrique, que o Guilherme Walter, né, ele era proprietário de um engenho de Araruta e de uma fábrica de macarrões, né? Ele também era proprietário, tá, de um estabelecimento que era uma mistura de salão de festas com cervejaria, tá? Que era o Salão Walter, tá? Que é esse salão aqui dessa foto, tá? Esse prédio, né, esse local que vocês estão vendo, ele acabou pegando fogo em 1936, né? Ele estava localizado no que hoje é a Rua Jaguaruna, e nesse local hoje existe a sede da Liga de Sociedades, tá? Então, para vocês aqui o Salão Walter, tá? Inclusive ali por volta de 1910, 1911, algumas das primeiras sessões de cinema da história de Joinville, elas foram exibidas, né? Elas aconteceram nesse local aqui que vocês estão vendo, tá? E ainda lá no final do século XIX, o Salão Walter chegou a ser a sede provisória do que hoje é a Sociedade Harmonia Lira, tá? Bom, tenho mais algumas fotos para mostrar a vocês, né? A primeira foto, tá? Só um instante, né? Já vou me localizar, né? Essa foto aqui ela foi batida em 1905, tá? E nessa época o que hoje é o Hospital São José, ele estava sendo construído, tá? Inclusive ali, você passando pela Rua Doutor Plácido Gomes, é possível você visualizar, você ver, né? O que hoje é o equivalente à parte antiga do hospital, tá? Então, repetindo, essa foto aqui que vocês estão vendo é de 1905, tá? A próxima foto é já do hospital pronto, tá? Quando ele havia sido recém-inaugurado, tá? Possivelmente essa foto aqui é de 1906, né? Então, aqui mais uma foto bem antiga do Hospital São José, tá? Possivelmente essa foto é de 1906, tá? A terceira foto, tá? Por incrível que pareça, não é de um castelo europeu, tá? Embora aparente ser de um castelo europeu, é do Hospital São José mesmo, tá? Então, aqui mais uma foto do Hospital São José para vocês, tá? Não existe a data, e não consta a data em que essa foto foi batida, tá? A próxima foto, tá? É uma foto dos anos 50, tá? E é da equipe de enfermeiras do Hospital São José, tá? Então, repetindo, essa aqui é uma foto dos anos 50, né? E aqui as enfermeiras do hospital para vocês, tá? E tem mais uma outra foto aqui, ó, tá? Essa aqui é da equipe de médicos, tá? Do Hospital São José. Também não consta a data em que essa foto foi batida, tá? Então aqui os médicos do Hospital São José para vocês, tá? Tem mais uma última foto, tá? Essa foto aqui, tá? Já chegarei lá e direi quem é esse rapaz aqui da foto, tá? Bom, certamente, né, vocês todos estão perguntando, né, mas afinal de contas, quem foi o tal do doutor Plácido Gomes, né? Que diacho foi esse cara? Bom, o Plácido Gomes, ele era filho, né, ele era um dos filhos do Procópio Gomes de Oliveira, que atualmente é nome, né? Desde 1934 ele batiza aquela movimentadíssima avenida ali no Bucarém, né? E o Procópio Gomes, para quem não sabe, ele foi duas vezes prefeito de Joinville, né? A primeira entre 1903 e 1907 e a última de 1911 até 1915, né? O Procópio Gomes, ele era dono, né, empresário, comerciante, dono de uma companhia de erva mate, ele foi dono de escravos, né? É bom que se diga, né? Inclusive foi um dos últimos donos de escravos de Joinville, né? Procópio Gomes de Oliveira, repetindo, tá? E além de ter sido empresário, infelizmente, dono de escravos,
e de hoje batizar aquela avenida do Bucarém, tá? E ter sido, obviamente, prefeito da cidade, o Plácido Gomes, ele também foi deputado estadual, tá? 2 vezes, tá? E caso não esteja enganado, ele também chegou a ser vice-governador do estado, né? Bom, voltando, né, ao que nos interessa, que é o glorioso doutor Plácido Gomes, né? O Plácido Gomes, ele se formou em medicina em 1910 na Faculdade de Medicina da cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, o Oswaldo Cruz, o Carlos Chagas, o Barata Ribeiro, 3 dos maiores cientistas da história do Brasil, esses 3 caras que eu acabei de mencionar, eles foram professores do Plácido Gomes, tá? Ele chegou a trabalhar durante algum tempo no Hospital da Beneficência Portuguesa da cidade do Rio de Janeiro, que é um hospital que existe até hoje, um hospital tradicionalíssimo, afamadíssimo, né? E em 1911 ele acabou retornando a Joinville, né? Inclusive um jornal da época, né? Já citarei aqui para vocês, tá? Então aqui uma foto do Plácido Gomes, né? Esse garoto aqui que vocês estão vendo, tá? Então, como eu estava dizendo, em 1911 ele acabou retornando a Joinville, né? E o jornal Gazeta de Joinville, da edição do dia 11 de fevereiro de 1911, ele trouxe o seguinte texto, né? Aportou ontem em nossa cidade, nosso distinto conterrâneo, Dr. Plácido Gomes de Oliveira, do Rio de Janeiro, filho desta terra. E o jovem médico soube dignificá-la, demonstrando, a par da inteligência, rara aptidão para o trabalho e os estudos. A Gazeta cumpre hoje o gratíssimo dever de apresentar ao Dr. Plácido e aos seus progenitores, né? Progenitores que o jornal está se referindo, como eu já citei, foi o Procópio Gomes de Oliveira, e a mãe dele era Maria Balbina Miranda, né? Inclusive, se vocês passarem ali em frente, aquele casarão que lamentavelmente está abandonado em frente ao Senai do Bucarém, vocês irão reparar que na fachada desse prédio abandonado existe a inscrição Vila Balbina, tá? Balbina, no caso, obviamente, era a mãe do cara, tá? Então, continuando, que se podem, com toda razão e justiça, desvanecer das glórias de seu filho, calorosas e sinceras felicitações, e desejar brilhante e risonho porvir. Então, como vocês puderam, obviamente vocês puderam perceber, tá? É um festival de jogação de confete, é um festival de puxa-saquismo, né? Por um motivo mais do que óbvio, né? Como eu já citei várias vezes, o cara era filho do Procópio Gomes de Oliveira, que era um dos manda-chuvas de Joinville, tá? Então, eu nem preciso dizer o porquê de todo esse puxa-saquismo, tá? Mas agora, voltando, né, ao glorioso Dr. Plácido, tá? Ele foi o primeiro joinvilense, tá? A primeira pessoa natural de Joinville a ter se formado em medicina em alguma faculdade brasileira, tá? Antes do Dr. Plácido, já havia ocorrido alguns casos, tá? De pessoas nascidas em Joinville que haviam se formado em medicina, só que na Alemanha, tá? No Brasil, o primeiro a ter se formado em medicina, repetindo, foi o Dr. Plácido Gomes de Oliveira, o filho do coronel, né, do todo-poderoso Procópio, né, Procópio Gomes de Oliveira, né? Mas o Dr. Plácido, ele só se tornou famoso por ter sido filho de um dos manda-chuvas da cidade? Não, muito pelo contrário. Ele era descrito como um homem bastante calmo, um homem sereno, um homem de fala mansa, um homem extremamente tranquilo e era um homem extremamente culto. Inclusive, ele falava com fluência e de maneira perfeita o alemão, tá? Por causa disso, por um motivo mais do que óbvio, ele também era muito popular entre os alemães e os descendentes de alemães, né? Ele era uma pessoa querida por todos, né? Tanto pelos caboclos, né, quanto pelos alemães, né? Mas voltando, o Dr. Plácido, ele, ao longo da vida, ele foi autor de 8 livros, tá? Todos esses livros abordavam, né? Eram da área médica, tá? Inclusive, o primeiro livro que ele escreveu, que foi publicado em 1913, era digamos, um manual
de medidas que deveriam ser tomadas pelos agricultores, né, pelos colonos, para prevenir, para não ter verminoses, né? Infelizmente, né, principalmente nas regiões rurais, isso não só em Joinville, mas em todo o Brasil, era muito comum as pessoas serem vítimas, né, de verminoses, de tênia, de oxiúros, né, de todas aquelas criaturas terríveis, né, que atingem o sistema digestivo, enfim, né? Mas, enfim, né? Algumas dessas medidas, tá, que constam nesse livro de 1913 eram as seguintes, tá? Habitar casa higiênica, afastar das residências estrumeiras e latrinas, afugentar da casa moscas e mosquitos, construir latrinas, andar calçado ou de tamanco, viver com a ceia no corpo, na habitação e nos quintais, lavar as mãos antes de comer, alimentar-se bem e com frequência, enfim, né? Falando isso hoje, né? Isso é coisa mais do que óbvia, né? Para você ter uma vida saudável, você deve ter higiene, você deve se lavar, se tomar banho com frequência, lavar as mãos, comer bem, né? Alimentos de preferência bastante nutritivos, né? Não essas porcarias aqui que esse obeso youtuber come, né? Mas enfim, voltando a falar sério, tá? Então todas essas medidas que ele aconselhava lá em 1913, isso hoje é algo mais do que óbvio, né? Óbvio até demais, né? Só que naquela época, os demais médicos não pensavam dessa maneira, tá? Então uma das características, tá? Uma das coisas que caracterizaram o método de trabalho do Dr. Plácido foi justamente isso, né? Foi a profilaxia, ou seja, a prevenção, né? Você tomar medidas para se prevenir, para evitar doenças graves, tá? Algo que, repetindo, hoje algo mais do que óbvio, mas que lá em 1913 não era. A maioria dos médicos não pensava como ele, tá? Além de ter, ele foi de 1911 até 1918, ele foi chefe da equipe de médicos do Hospital São José. Ele também foi dono da sua própria clínica, tá? A princípio, ele trabalhou na primeira clínica do Dr. Plácido. Ela funcionou no que hoje é a Rua Abdon Batista, tá? E durante muitos anos, até o fim da vida dele, tá? A clínica, tanto a clínica quanto a residência dele, ficavam onde hoje é a sede do INSS em Joinville, tá? Ali na esquina da 9 de Março com a Rua Rio Branco, né? A Rua Rio Branco é aquela rua que passa em frente ao Museu Nacional, tá? E ele tinha uma obsessão por higiene. Em todas as casas onde o Dr. Plácido chegava, tinha que ter, logo na entrada, tá? Uma chaleira de água fervendo, né? De água fervente. Ele lavava as mãos tanto antes quanto depois das cirurgias, né? E os clientes, né, os pacientes que iam na clínica do Dr. Plácido, tá? Eles tinham que tomar banho, né? Na própria casa do doutor, tá? Então quem era atendido pelo Dr. Plácido era obrigado a tomar banho, tá? E o Cascão da Turma da Mônica não gostaria disso, tá? Mas enfim, e os franceses também, tá? Mas enfim, voltando, tá? O Dr. Plácido, além de obviamente, ter sido médico, tá? Ele nasceu no dia 5 de outubro de 1884 aqui em Joinville, e além da carreira de médico, tá? Ele também foi jornalista. Ele escreveu para um número bastante considerável, tá? Tanto de jornais quanto de revistas, tá? E a maioria desses órgãos de imprensa nos quais ele atuou, foi fundado por ele mesmo, tá? A revista Época foi fundada pelo Dr. Plácido, a revista do Estado, o jornal Correio de Joinville, enfim, né? E pelo fato de ter escrito muitos artigos, né? Geralmente eram artigos sobre a área médica, tá? O Dr. Plácido Gomes de Oliveira, hoje ele é um dos patronos da Academia Joinvilense de Letras, tá? Atualmente, quem ocupa a cadeira, cujo patrono é o Dr. Plácido, quem ocupa essa cadeira, né, é o Marcelo Garcia, tá? Mas voltando, inclusive existe na Biblioteca Pública, tá, um exemplar do álbum do centenário de Joinville. Foi um livro, né, obviamente publicado em 1951, né, o ano do centenário de fundação da cidade,
E nesse livro que eu estou mencionando, o álbum do Centenário de Joinville, que, repetindo, é possível vocês encontrarem na biblioteca pública, existe um artigo de autoria do Dr. Plácido, né, do Dr. Plácido Gomes de Oliveira, tá? E ele chegou a ser deputado estadual entre 1922 e 1924. E ele veio a óbito, ele faleceu no dia 23 de março de 1959, tá? Aos 75 anos de idade, uma idade bem avançada para a época, tá? Eu acredito que desde essa época, desde 1900, que foi nessa época, 1959, que aquela rua que eu mencionei para vocês no vídeo anterior, ela acabou sendo batizada com o nome do Dr. Plácido, tá? Repetindo, ele faleceu em 1959, tá? E uma última informação a respeito dele, tá? É que ele, além de ter sido uma figura bastante querida, né, bastante benquista, um excelente profissional, tá? Ele foi o primeiro médico a fazer uso da penicilina em Joinville, tá? Ele fez uso da penicilina pela primeira vez em uma operação, uma cirurgia que ele fez em 1946, né? Uma cirurgia de apêndice na Selma Guzmão Carneiro. Então essa foi a primeira paciente que passou por uma cirurgia em que se fez uso de penicilina. Repetindo, que o primeiro médico a ter feito uso de penicilina em Joinville foi o Dr. Plácido Gomes de Oliveira, isso em 1946, tá? Uma última informação a respeito dele, tá? É que ele era adepto da eugenia. A eugenia era um ramo falso da ciência que defende que a raça humana ela deva ser aperfeiçoada. Então, todas as pessoas que forem portadoras de deficiência física, que não se enquadrarem em um determinado padrão estético, elas, literalmente, elas devem, por essa falsa ciência, essas pessoas elas devem ser esterilizadas, né? Então, esse mal acabado, por exemplo, ele ficaria lascado, tá? Pela tal da eugenia, né? Então, essa foi uma mancha, né, na história na bela história, né, do doutor Plácido Gomes de Oliveira. Repetindo, ele era um defensor da eugenia, dessa barbaridade que eu acabei de contar para vocês, tá? Mas, enfim, de maneira geral, foi uma figura bastante querida, uma figura bastante acessível, né? E além dessa rua que existe ali no Anita Garibaldi, existe uma rua com o nome dele no centro de Barra Velha, tá? E o nome do centro acadêmico da Faculdade de Medicina de Joinville é Centro Acadêmico Dr. Plácido Gomes de Oliveira, tá? Então, vou ficando por aqui, até porque o vídeo já está interminável, tá? Mais uma vez eu agradeço o carinho e a atenção de todos vocês, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!